A gente está vivendo uma recessão do Estado de Direito no Brasil, caminhando para uma recessão também econômica. Mas essa exceção no Estado de Direito, que pode ser também definida como uma recessão, é perigosa, é assustadora e lamentável. Se a gente estivesse vivendo em condições normais, políticas e jurídicas, o Supremo Tribunal Federal, se recebesse do governo um pedido para adiar essa reoneração da folha de pagamento, ou adiar a desoneração, a resposta do Supremo sensata seria: esse assunto não cabe a esse egrégio tribunal avaliar. É uma decisão do Congresso Nacional que já foi tomada e que tem que ser respeitada. Ponto. O problema é que não estamos vivendo uma normalidade institucional. E aí, um governo abusivo, incompetente, que não sabe ou não sabe o que está fazendo ou não tem a menor condição de entender o que tem que ser feito. São duas hipóteses que caminham juntas. Aí esse governo pede para o Supremo dar uma detonada numa decisão soberana do Congresso Nacional. Por quê? Porque ele precisa arrecadar, arrumar mais dinheiro para bancar a gastança desse primeiro ano, quase meio, de mandato do Lula. Lembrando que o primeiro ano só foi possível porque o Congresso Nacional, antes de Lula assumir, e aí foi o primeiro golpe, esse foi o grande golpe político, Lula não tinha nem assumido e o Congresso já estava dando para ele um cheque em branco para ultrapassar a margem fiscal dos gastos. Então, o que começa ruim só tende a ficar pior. Então, o que está acontecendo agora é absolutamente previsível. O desastre previsto lá atrás ainda será muito maior mais lá adiante. E quando você tem a interferência juristocrática numa decisão do Congresso para beneficiar essa parceria esquisita com o Poder Executivo, aí forma-se aquilo que estamos chamando, que Montesquieu definiu como tirania. E a tirania tupiniquim está passando vergonha internacional. Já é vergonha do ponto de vista político, daqui a pouco também será vergonha do ponto de vista econômico. E quando isso acontece, a massa de investimentos que deveria afluir naturalmente para o Brasil, que é um lugar onde você tem condições plenas de fazer o pleno emprego de fatores econômicos, essa turma vai fugir daqui. Vai fugir do Brasil como o diabo foge da cruz. Porque não dá para você fazer economia avançar com insegurança jurídica, como temos hoje no Brasil. Então, o Congresso decide uma coisa que já não era muito boa, vamos falar sério. Desoneração de imposto não é uma coisa justa, porque você está beneficiando alguns setores e não está beneficiando todos os setores. Então, quando você cria privilégios tributários, você institui o caos tributário. E o Brasil há anos que vem sendo isso. Então, os amigos do rei conseguem ter as vantagens de desoneração. E quem não é amigo do rei, chupa o dedo, paga o imposto, se dana, quebra, não aguenta essa carga tributária pesadíssima. A nossa deforma tributária, que foi aprovada burramente por esse Congresso, e com a chancela, com o pensamento brilhante de gênios com J do governo Lula, ele também trabalha com essa hipótese. A regulamentação dela vai também trazer privilégios. Então, quando você cria situações de exceção dentro da questão tributária, você está matando o princípio tributário fundamental da igualdade de forças, de que quem tem que pagar imposto, quem tem mais condição tem que pagar mais imposto, mas quem tem menos condição também tem que pagar imposto. Não tem essa de não pagar imposto. Ou, na pior hipótese, se você não paga o imposto, você tem que saber de onde vem o dinheiro que sustenta quem não paga. E o que você paga, você tem que ter clareza absoluta de como esse dinheiro está investido, está aplicado publicamente. Até Lula costuma dizer que o gasto do governo dele não é despesa, é investimento. Presidente Lula, prova para a gente que seus gastos são investimento e não despesa. Você não consegue provar isso com objetividade. Esse é o grande problema.
Você é um enganador, é um engodo do ponto de vista econômico. Você não entende bulhufas de economia e tem uma aplicação indevida do conceito do que é investimento e do que é despesa pública. Tem despesa que é obrigatória, que não tem jeito como fugir, mas tem despesa que poderia ser evitada se o seu partido, se o seu modelo de gestão Petralha não fosse o modelo da gastança, o modelo da rapinagem, o modelo da má utilização do dinheiro público. Não só por efeitos corruptos, que pode até nem ser isso, mas o pior, que é o efeito da incompetência do uso do recurso, do mau uso do recurso, ou do uso do recurso para algo idiota, e não uma coisa fundamentada da utilização do uso. Então, Lula já parte desse equívoco. Aí você tem esse Lula gastador, o gastador, alguém tem que bancar o gastador. E quem banca o gastador é o pagador de imposto. E aí, como você não tem como mais aumentar a carga tributária, você acaba aumentando a incidência de imposto, você vai tirando supostas vantagens ou privilégios que eram dadas para uns, e o Estado fica só pensando em arrecadar, arrecadar, arrecadar e arrecadar. E a eficiência, Lula, da gestão? Cadê? Você não mostra isso para ninguém. Então, esse é o grande drama dos governos do PT. O PT gasta muito, gasta mal e pensa só em arrecadar. Só pensa naquilo, só pensa na mufunfa. Nota -13 para esse modelo de gestão equivocada da Petelândia.